mais um vídeo no canal e o tema do vídeo é Ninguém Entende o Itachi. É, isso mesmo, ninguém entende o Itachi. Esse vídeo é para explicar de uma vez por todas o porquê que o Itachi é odiado por muitos, criticado por muitos e amado por outros. Então eu vou falar ponto a ponto o que eu acho, na minha opinião, sobre o Itachi. Então, para começar, o Itachi é um personagem que simplesmente foi criado para ser o vilão de Naruto. Ele é um vilão de Naruto. Então, ele foi criado para ser um vilão. Então, ele massacrou todo o clã para salvar a vida do seu irmão. Essa foi a verdade. E isso que ele fez. Aí acontece. O que aconteceu, que muitas pessoas têm raiva e ódio do Itachi, é que ele matou criança, ele matou idoso, idosa, velha, bebês, a namorada e todos do clã Uchiha. E outra coisa, eu vou falar a motivação, o que aconteceu para ele fazer isso. Simplesmente o primeiro motivo é que existia um golpe de Estado. Os Uchihas estavam tentando criar um golpe de Estado. Só que a motivação é que eles simplesmente sofreram racismo. E o que acontece? Os Uchihas sofreram racismo. E aí, o que acontece? Eles foram para os redores da vila, da Folha. E aí eles ficaram num canto separado da vila da Folha. Porque o Hokage, a Vila da Folha, temia os Uchihas por causa do seu poder, do clã. E aí eles sofreram isso, né? Eles foram desprezados e eles foram jogados para os cantos, né? Ao redor da vila. E aí o que acontece? Eles foram para outro lugar. E aí o que acontece? Aí simplesmente os Uchihas foram oprimidos. E aí que entra Shisui nessa jogada. Shisui, ele queria usar seu Konohamatsukami para parar os Uchihas, para evitar uma guerra. E aí o que acontece? O Shisui foi atacado por um ninja, né? Onde envenenou ele. E aí o Denzo se aproveitou disso e aí arrancou o olho do Shisui. E aí o que acontece? Aí o Shisui conseguiu se livrar do Denzo, fugiu. E aí o que acontece? Aí aconteceu isso. Aí o Shisui já estava envenenado e aí entregou o seu olho pro Itachi e se suicidou. E aí o que acontece? Aí o Itachi despertou o Mangekyo o Sharingan. E aí já tinha combinado pra ele que simplesmente pra ele pra parar a guerra. E aí o que acontece? Pra evitar conflito. E aí o que acontece? Aí o Itachi era espião da vila do clã Uchiha. Ele era um espião de Konoha. Ele trabalhava para Konoha. Ele fazia missão na Anbu e ele trabalhava para Konoha. Ele era um espião e ele era um ninja da vila da Anbu. Da Anbu. Ele era um ninja da Anbu. E aí o que acontece? Aí simplesmente os Uchihas estavam planejando um golpe simplesmente para tomar o poder, para fazer uma guerra. E aí o Itachi, como ele era fiel a Konoha, ele decidiu salvar a vida do seu irmão, porque ele não queria que seu irmão estivesse na guerra. E aí o que acontece? Ele tomou a decisão: ou ele se junta com os Uchihas, ou ele dá um jeito para parar a guerra. E simplesmente já tava falando, o Denzo já tinha falado para simplesmente o Itachi já seria cogitado para matar os Uchihas,
porque era o único jeito de salvar Konoha de um ataque. E aí acontece, aí o Itachi já era fiel ao Hokage, ao Hiruzen, e aí, o que aconteceu? Ele simplesmente tomou a decisão de parar a guerra. Foi a hora que ele massacrou todo o seu clã, inclusive idosos, crianças, bebês, todo mundo do clã Uchiha, para salvar a vida do seu irmão, né? Aí que acontece? Ele fez isso, essa missão que foi dada a ele. O Hokage, o Hiruzen, deu essa missão para ele cumprir. E ele, em troca, falou: cuide do Sasuke, Hokage e Hiruzen. Cuide, proteja meu irmão. E simplesmente para ele ficar na vila de Konoha. Para ele crescer e depois se vingar de mim. É isso que ele fez o plano. Aí acontece. Muitos criticam o Itachi e não entendem a verdadeira história. Critica ele. Só que eu vou explicar. Ele sempre foi um vilão. Ele é o vilão. Ninguém entende ele. Agora simplesmente, o porquê que ele tomou essa atitude. Primeiro, que ele não tinha escolha. Era para evitar uma guerra. E ele tinha seu irmão pequeno. Ele pensou... porque o pai do Itachi falou: proteja seu irmão. E aí ele amava muito esse irmão dele, que era o Sasuke. E aí o que acontece? Por amar demais, ele tomou uma decisão. Ele tomou a decisão de parar a guerra e salvar a vida do seu irmão, que ia para combate. Para uma guerra contra Konoha. E aí ele tomou a decisão de simplesmente salvar a vida do seu irmão em troca para o irmão dele ser cuidado por o Hiruzen. Em troca, o Sasuke ser cuidado por o Hiruzen. E aí ele tomou essa decisão de massacrar o clã Uchiha, né? Acabar com o clã Uchiha. Aí ele matou seus pais, ele chorou e ele foi embora. Aí acontece, ele foi embora da vila. Aí muitas pessoas falaram: ah, tem outra, ele poderia evitar isso. O que ele poderia fazer? Então, ele poderia fazer o quê? Ele poderia se juntar com os Uchihas, porque ele foi um ninja traidor. Muitas pessoas não aceitam porque ele é um ninja traidor. Sim, mas ele era fiel a Konoha. Ele era um soldado. Ele era um soldado de Konoha, porque simplesmente foi dado a missão. E ele seguiu ordens do Hokage, cogitado por Denzo. Então o Denzo já era responsável por extermínio do clã Uchiha. Ele já cogitava fazer isso, porque ele temia o poder dos Uchihas. E aí acontece. Como o Itachi era fiel a Hokage, fiel à vila, ele tomou a decisão porque ele era pacifista. Ele não queria guerra. E ele simplesmente, como ele era pacifista, ele não queria guerra. E aí ele não queria que seu irmão estivesse no meio de toda aquela guerra. Então ele tomou a decisão mais drástica para salvar a vida do seu irmão. Ele fez tudo isso por o Sasuke. Ele não fez por ele não fez aquilo por ele. Ele fez por o Sasuke, para salvar a vida do Sasuke. Aí muitas pessoas ainda falam: ah, mas ele não poderia ter feito isso. Simplesmente foi a missão que foi dada a ele, para ele parar a guerra. Ele foi tipo o responsável. Tipo assim, ele era um ninja da vila de Konoha. Ele era um ninja que simplesmente é da Anbu, né? Um Anbu. Então ele simplesmente era um soldado. Ele era um soldado de Konoha. Como ele era fiel à vila, ele tomou essa decisão. Aí agora eu vou explicar o motivo, né? Por que ele não fugiu? Então eu vou usar a explicação, né? Porque ele não fugiu com o Sasuke. Por que ele não fugiu com o Sasuke? Então, esse é o motivo que ele não fugiu com o Sasuke. Porque ele não podia. Ótima pergunta. Isso é algo que muitos fãs de Naruto discutem bastante. O Itachi é um personagem cheio de camadas, e a decisão dele de não fugir com o Sasuke tem várias razões profundas.
Aqui vão 10 motivos que explicam por que ele realmente não teve escolha. 1. Ameaça da Terceira Guerra Mundial Ninja. O clã Uchiha estava prestes a iniciar um golpe de estado contra Konoha, e isso teria levado a uma guerra de escala global. Fugir não resolveria o problema. A guerra estouraria de qualquer jeito e Konoha seria destruída. 2. Pressão de Konoha e da vila. Os líderes da vila, incluindo Danzo, Hiruzen e os anciões, já estavam cientes da conspiração. Se Itachi não fizesse algo, o clã seria exterminado à força pelo próprio exército de Konoha, incluindo Sasuke. 3. Ameaça do Danzo. Danzo foi claro. Se Itachi não cooperasse, ele mandaria exterminar todos, inclusive Sasuke. Fugir só colocaria Sasuke ainda mais em risco, já que Danzo o caçaria. 4. Proteção do Sasuke. A decisão do Itachi foi sempre focada em manter o Sasuke vivo. Fugir o colocaria como alvo de todas as nações e da Anbu, transformando o irmão em um criminoso procurado. 5. Itachi já estava doente. Ele já sofria de uma doença terminal e sabia que não teria muito tempo de vida, o que tornava impossível criar Sasuke ou protegê-lo a longo prazo como fugitivo. 6. Lealdade ao bem maior. Itachi acreditava no bem da aldeia acima de tudo. Ele sabia que, por mais que doesse, sacrificar o clã salvaria milhares de vidas inocentes que seriam afetadas pela guerra. 7. A manipulação do Obito. Itachi já sabia que o verdadeiro mentor das sombras, Obito, estava envolvido e que fugir não adiantaria, porque Obito continuaria a agir nos bastidores. Fugir não mudaria a mentalidade de Sasuke. Sasuke era muito novo e não entenderia a situação. Fugir com ele só criaria revolta e confusão no garoto, que acabaria nutrindo ódio por todos do mesmo jeito. 9. O clã não aceitaria a fuga. Mesmo que Itachi quisesse fugir, os Uchihas estavam unidos na revolta. Ele não conseguiria simplesmente tirar Sasuke do meio do clã, sem que isso criasse suspeitas e conflito interno. 10. Escolha de carregar o fardo sozinho. Itachi aceitou ser odiado por Sasuke, pela vila e pelo mundo, porque acreditava que alguém precisava carregar esse peso para evitar um sofrimento maior. Fugir seria uma forma de abandonar essa responsabilidade. Se quiser, posso te explicar cada ponto com mais detalhes, ou até fazer uma análise sobre o que teria acontecido se ele tivesse fugido com o Sasuke. Quer que eu faça isso? E outra coisa, para resumir, para finalizar. O Itachi, ele sacrificou tudo para salvar a vida do seu irmão. Ele fez por o irmão dele. Tudo que ele fez foi para salvar a vida do irmão. Ele amava demais esse garoto, esse Sasuke. E aí ele tomou a decisão de exterminar todo mundo do clã por amor ao Sasuke, para salvar a vida do Sasuke. Né? Ele fez tudo isso, ele planejou tudo isso. E aí o Sasuke ia se vingar dele, né? E até se vingou mesmo. Então, muitas pessoas não entendem. É por isso que ele não podia fugir com o Sasuke. Muitas pessoas usam isso de desculpa que ele simplesmente... Por que ele não fugiu com o Sasuke? E esses são... Então, eu já explicou os motivos que ele simplesmente não fugiu com o Sasuke. É muito complicado entender o lado de Itachi Uchiha. Ele simplesmente fez uma coisa imperdoável, um traidor. Mas ele fez para salvar a vida de uma pessoa. Ele sacrificou tudo no nome dessa pessoa. E a gente tem que entender que simplesmente ele não teve escolha. Simplesmente ele quis salvar a vida do irmão dele. Se você tivesse a oportunidade de salvar uma pessoa que você ama demais, você salvaria essa pessoa? Você fazia tudo por ela para salvar a vida dela? É isso, né? Isso não poderia acontecer no mundo real, porque simplesmente em uma guerra você vai e você é convocado para uma guerra. Você não tem escolha. Você não consegue salvar ninguém em uma guerra. Se você tiver um irmão pequeno, ele não vai pra guerra. Mas se seu irmão for de maior, ele vai pra guerra. Não tem como salvar ninguém. Entendeu? Quando você é convocado para uma guerra, você é convocado. Então quando você é um soldado, não tem escapatória. Não tem quem que te salve. Então o que acontece? Em uma guerra isso acontece.
Independente do que aconteça, você é simplesmente um pau mandado do presidente, do general. Você é só mais um soldado. Então você não tem escolha. Então numa guerra é isso que acontece. Então ele fez isso porque ele não teve escolha. Ele queria salvar a vida de uma pessoa e acabou ferindo todo mundo para salvar a vida de um garoto, né? Então ele fez isso. Claro que isso é ficção, não tem como isso se aplicar no mundo real. Então, o Itachi, ele é um vilão, sim, ele já é um vilão mesmo. Então, o Sasuke, o Itachi sempre foi um vilão. Então, ele sempre foi um vilão. Então, ele nunca, então tipo assim, muitas pessoas falam que ele foi herói de Konoha. Sim, ele foi herói de Konoha, mas isso não diz nada. Tipo assim, ele foi um herói de Konoha. Sim, de Konoha, mas de herói pra exemplo, ele não foi. Então, tipo assim, ele não foi. Ele fez a vontade do Denzou. Então, tipo, ele não teve escolha. Ele teve que fazer aquilo. Ele simplesmente queria salvar a vida do irmão dele. Então, ele fez tudo aquilo. Muitas pessoas não entendem o personagem. E fala mentiras sobre o personagem. Não entende a motivação. Não entende o que você faria no lugar dele. Você tá na pele, ele cresceu no meio da guerra. Ele queria salvar. Ele viu muitas pessoas sendo mortas na guerra. Ele já sabia o que era a guerra. Então, ele não queria perder a vida do seu irmão. Ele queria proteger seu irmão a qualquer custo. Mesmo que sacrificasse qualquer coisa para salvar a vida do seu irmão. Então, ele não fez por Hokage, ele não fez pela vila, ele fez para salvar a vida do irmão dele. Então, e você ouviu aí a explicação por que ele não fugiu. Então o vídeo foi esse, obrigado por assistir e até mais.